Olá, nono ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Como vocês viram aí, hoje a gente vai falar sobre conflitos e tensões na Europa, certo? Mas o que é que tem a ver isso aí, professora, com essa imagem que a senhora colocou aí de início? Bom, para que vocês possam entender o contexto geral da Europa, as tensões que aconteceram, a gente vai primeiro entender o que é Estado e o que é nação, certo? Aqui eu coloquei um exemplo da nação brasileira, mas isso que eu coloquei aqui está presente também em toda a formação de Estado e nação de outros países também. Para que a gente possa definir isso, a gente primeiro vai focar, né, o que é um Estado, ok? Então, o Estado é a unidade política sobre um território, certo? Ou seja, é o aspecto político daquele território. Como eu vou colocar aqui para vocês, marcadinho aqui, ó. Já com relação à nação, a gente tem ali povos com laços históricos e culturais diversificados. Então, assim, a gente pode achar dentro do Estado diferentes nações com interesses e com identidades diferentes, que podem até gerar conflito. Entenderam? Aí eu vou também colocar aqui para vocês perceberem aqui que Estado é aspecto político e o país também pode ser classificado como aspecto físico. Entendido? Bom, compreendendo isso, a gente pode passar adiante, certo? Então, nessa próxima imagem, a gente vai ver a formação, certo, da Inglaterra. Vejamos aí. A Inglaterra, gente, ela não tem como origem esse nome. Na verdade, o nome de origem é Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte. Esse é o nome, digamos que oficial, certo? Sendo que a gente pode ver aí que houve a divisão, certo, dos países do Reino Unido, que hoje é formado por Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra. Dá para perceber aqui? Pronto. Então, essa aqui é a formação. E, durante muito tempo, a Inglaterra, né, teve aí vários conflitos pelo fato de ter várias etnias no mesmo local. Mas, entendido isso aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tratar agora por parte, vai falar dos conflitos que aconteceu, né, as tensões e conflitos que aconteceu na Europa, sendo que a gente vai seguir a sequência aí, começando pela Iugoslávia. Bom, gente, a gente vai falar aqui, né, primeiro, como eu falei, da Iugoslávia. E a gente vai ver aqui que foi um reino que se estabeleceu ali após a Segunda Guerra Mundial. Então, esse reino, ele possui ali uma pluralidade muito grande, étnica. Né? Então, vocês estão vendo aí as nacionalidades que existiam naquela região, que era ali eslovenos, croatas, Sérvia, Macedônia, né? E também não só de nacionalidade, mas também de idioma e também religião. Então, existia essa pluralidade. Então, esse reino foi formado por sérvios, croatas e eslovenos, que em 1929, só em 1929 foi renomeado para Iugoslávia, certo? Então, como eu falei para vocês, né? Vou mostrar aqui esse mapazinho para vocês entenderem melhor. Bom, nesse mapa aqui, vocês estão vendo as transformações que foram feitas nesse mesmo território entre 1815 até 2007, certo? Então, a Iugoslávia possuía uma diversidade de povos, como eu falei, e foi isso que contribuiu para que acontecesse ali tensões nesse território. Então, essa região, gente, tinha um modelo econômico socialista, sendo que ela não era aliada à União Soviética, certo? Mas ela tinha esse perfil, esse mesmo modelo.
nessa outra imagem aqui, né, um pouco mais ampla, dá para vocês verem aí a antiga Iugoslávia, para que a gente possa ter uma noção aí melhor, né, uma visão melhor desse território, ok? Então, vamos prosseguindo. Como eu falei anteriormente, a Iugoslávia tinha ali um modelo econômico socialista, sendo que durante o governo de Tito, a região sofria ali com tensões, mas ainda permanecia unida, ou seja, todos aqueles povos tinham conflitos, porém ainda permaneciam unidos. Então, depois da morte de Tito, que é esse que está aparecendo aí para vocês, esses conflitos eles se intensificaram. E então ocorreu uma crise no bloco socialista. Então, depois que isso aconteceu, houve uma mudança na liderança. Então, nesse contexto, quem assume aí a liderança, né, quem assumiu o poder a partir daí foi Slobodan Milošević. Então, ele aí assume, né, o governo da Iugoslávia. Nesse contexto, quando Milošević ele assumiu o poder, né, como líder socialista, ele tentou ali manter o país unido. Mas ele desenvolveu um projeto de controle e de repressão que só piorou essa tensão. Então, essa pressão total das repúblicas e das províncias fez aí com que o número de conflitos eles aumentassem. Então, em 1991, a Croácia, a Eslovênia e a Macedônia se declararam independentes. Então, dessas três, a única que saiu pacificamente foi a Macedônia, que foi chamado ali um processo de independência de forma pacífica. Mas a Croácia e a Eslovênia tiveram ali alguns conflitos com a Iugoslávia. Bom, então a partir daí a gente já está vendo o desencaixar, né? Os países ali se desmembrando pouco a pouco. E agora a gente vai ver aqui um pouquinho do conflito de Baško, certo? A gente vai ver aqui, né, como se dá esse processo de formação. Seguindo aqui direitinho, eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Então, continuando, o que foi esse conflito, né? Chama-se de País de Baško a região das montanhas ali que ficam no sudeste da França e nordeste da Espanha. Essas regiões ali consiste uma porção dessa população que é chamada de Baško, certo? População de Baško. Então, desde o fim do século XIX, a população basca desenvolve um movimento nacionalista. Então, essa região também serviu de local de extermínio e foi palco durante a Segunda Guerra Mundial para extermínio de judeus e também ali palco do nazismo, certo? Então, gente, esse conflito procurava ali defender vários ideais. Um deles foi criado aí a ETA, que era Pátria Basca e Liberdade, que era um grupo que tinha tendências socialistas e também ideias separatistas. E tinha ali um propósito e reivindicações. Todas essas reivindicações que eu coloquei aí faziam parte da ETA, certo? Então, é bom vocês anotarem aí no papelzinho, no caderno, para memorizar. E aqui, em seguida, eu tenho o mapa, onde mostra aí a localização de Baško, ok? Partiremos agora para os conflitos que aconteceram ali na Irlanda do Norte. Então, vamos aqui ver como a gente pode entender o que aconteceu na Irlanda do Norte. Para a gente compreender esse conflito, a gente tem que ter ali uma porção, tem que ver que uma porção noroeste da Europa tinha aspectos culturais bem diferenciados.
Então, ali, na Irlanda do Norte, que é ali localizada na ilha da Irlanda, a maioria da população era de protestantes. Então, assim, esse conflito, gente, foi bastante classificado. Assim, a gente pode dizer que basicamente foi de origem religiosa, porque nessa região que eu falei para vocês agora, que era classificado como a Irlanda do Norte, essa população, em sua maioria, era de protestantes. E a outra população, que ficava ali na República da Irlanda, era, em sua maioria, católicos. Mas a gente também tem outras causas para que esse conflito acontecesse. A gente tem ali a invasão da ilha da Irlanda pelos ingleses, também a posse da Irlanda do Norte por parte do Reino Unido, a fraca participação também dos católicos no governo da Irlanda do Norte. Eu já coloquei aqui antes, né, as diferenças religiosas, que era ali católicos versus protestantes, certo? E também a atuação do IRA, que eu vou explicar aqui para vocês o que é. Bom, vou começar explicando para vocês, né, o que o IRA fazia, o que era isso, na verdade, né? Esse foi um exército republicano irlandês, que ele foi criado, né, para agir com violência, para que pudesse ali ter uma libertação de domínio inglês. Então, a criação original do IRA foi justamente para isso, porque como surgiram vários conflitos, né, dentro da questão da presença de ingleses, né, nesses territórios, então eles tinham que arrumar uma maneira de fazer com que as regras elas fossem colocadas e seguidas. Então foi criado esse exército republicano para que, através da violência e opressão, eles conseguissem ali o seu objetivo. Bom, aqui eu tenho um mapa que mostra, gente, como era a divisão ali entre católicos e protestantes. As regiões que a gente tem ali mais católicos e também a região onde tinha ali mais protestantes. Então, assim, tinha mais 50%, né, ali de católicos, e protestantes tinha cerca de 38% da população. Certo? Então, diversos tratados foram assinados, mas sempre impondo condições de que a ilha continuasse sob domínio britânico. Então, em 1949, a Irlanda rompeu com a Inglaterra e se tornou independente. Mas a Irlanda do Norte, no caso, ainda continuou sob administração ali britânica. E também os católicos continuaram a reivindicar os seus direitos e também a reunificação da Irlanda, sendo que eles não foram atendidos, certo? Então, entre vários conflitos, a gente tem ali um dos maiores, que foi o chamado Domingo Sangrento. Bom, então depois de um longo período de confronto, né, então os representantes do governo inglês, do IRA e do Partido Unicionista, eles assinaram ali um acordo que ficou ali conhecido como Sexta-feira Santa. Isso aconteceu em 1999. Então, gente, depois de mais de 27 anos de controle britânico, a Irlanda do Norte passou a ser governada por essa coligação, certo? Que eu mencionei agora há pouco. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o separatismo da Catalunha. Então, gente, a Catalunha é uma região ali que fica na Espanha e eles já vêm aí reivindicando sua independência há muito tempo. Então, diversos fatores contribuem para essas reivindicações, como, por exemplo, o desenvolvimento econômico, os aspectos culturais e linguísticos desse local. Então, desde que foi incorporada à Espanha, a Catalunha começou a crescer economicamente e se destacar
bem mais, ou seja, se destaca mais do que o restante dos países daquela região. Porém, durante o século XX, desenvolveu-se aí, se tornando uma região rica dentro do território espanhol. Então, esse fato faz com que ela seja bem diferenciada. Aí eu tenho um mapa que mostra a sua localização. Vejam aí, né, onde é que ela está localizada. Vai perceber. Então, assim, em outubro de 2017, o governo da Catalunha realizou um referendo sobre a independência da região. Dos 42% dos eleitores que compareceram para votar, a maioria votou pela independência, que não foi, no fim das contas, aceita pela Espanha. Então, o governo espanhol destituiu o governo catalão recém-formado e marcou novas eleições para aquela região. Então, assim, tudo isso foi uma estratégia a fim de enfraquecer o movimento, certo? Então, assim, vários protestos foram feitos aqui, inclusive teve um protesto que foi dentro do estádio ali da Catalunha, que exigia ali a liberdade, a libertação desse país. Bom, aqui a gente viu, gente, a formação e alguns conflitos, a formação de alguns países e alguns conflitos que aconteceram aqui ali na Europa, certo? Eu mostrei aí os países como eram antes da formação e aqui eu tenho a separação dos países da Iugoslávia e a formação de outros aqui que foram eles, né? Eslovênia, Croácia, Sérvia, a Macedônia, né? A Bósnia, Montenegro e Kosovo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho os países resultantes da separação. Eu tenho esse mapa aqui, gente, que dá para vocês enxergarem melhor, né? Os países, né? Então, eu tenho aí a Eslovênia, a Croácia, que eu falei, a Sérvia, né? Kosovo, que está bem aqui destacadinho. Então, esses foram os países que se formaram após essa separação, ok? Então, por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês estejam compreendendo as aulas. E esse conteúdo, gente, é do livro 2, tá bom? Então, todas as atividades vocês vão encontrar no livro 2, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.